Durante séculos, um inimigo silencioso roubou dias inteiros da vida das pessoas, a lavagem de roupas. Era suor, dor e tempo perdido em um ciclo sem fim. Mas então, uma invenção discreta, escondida no canto da casa, mudou tudo. Ela não fez barulho, não saiu nas manchetes, mas libertou milhões de pessoas de uma prisão invisível. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história da máquina de lavar, a arma secreta que exterminou o trabalho doméstico manual e reescreveu o futuro dentro de cada lar. Olhe ao seu redor. O celular que vibra no seu bolso, o carro que corta quilômetros em minutos, o computador que abre janelas para o mundo inteiro. Essas invenções são celebradas, lembradas em museus, estudadas em escolas. São símbolos claros de progresso. Mas existe uma invenção que raramente recebe o mesmo reconhecimento, embora tenha transformado a vida de bilhões de pessoas de forma ainda mais íntima e profunda. Ela não está em vitrines iluminadas, nem em capas de revistas de tecnologia. Está escondida, muitas vezes esquecida, em um canto da sua casa, a máquina de lavar roupas. Pense nisso. Quantas vezes você já apertou um botão, ouviu o tambor girar e simplesmente seguiu com a sua vida? Talvez tenha ido trabalhar, assistir a um filme ou até tirar um cochilo. Enquanto isso, silenciosamente, a máquina estava ali, fazendo um trabalho que, por séculos, consumiu dias inteiros de esforço humano. E não estamos falando de qualquer esforço. Estamos falando de um trabalho pesado, repetitivo, desgastante, que roubava horas preciosas de cada semana. Um trabalho que, historicamente, recaiu sobre os ombros das mulheres, prendendo-as dentro de casa, limitando seus sonhos, suas oportunidades e até sua saúde. A máquina de lavar não é apenas um eletrodoméstico. Ela é um divisor de águas na história da humanidade. Uma invenção que devolveu tempo, e tempo é o recurso mais valioso que existe. Tempo para estudar, para trabalhar fora, para descansar, para sonhar. Se o celular nos conectou, se o carro nos deu velocidade, se o computador nos deu informação, a máquina de lavar nos deu algo ainda mais essencial: liberdade. E o mais curioso é que essa revolução aconteceu em silêncio. Não houve fogos de artifício, nem discursos políticos, nem manchetes de jornal anunciando: o mundo mudou hoje. A transformação foi gradual, quase invisível, mas implacável. Cada tambor que girava, cada roupa que saía limpa sem exigir braços doloridos e dedos feridos, era um passo rumo a uma nova sociedade. Por isso, quando você olhar para sua máquina de lavar, não a veja apenas como um objeto comum. Veja-a como um monumento de engenharia e humanidade. Uma escultura de metal, água e eletricidade que venceu uma das batalhas mais antigas da vida doméstica, a luta contra o trabalho manual exaustivo. Ela é a invenção invisível que mudou o mundo, e mudou para sempre. Para entender a revolução que a máquina de lavar trouxe, precisamos primeiro encarar o cenário sombrio que existia antes dela. Imagine-se no século XIX ou início do XX, em uma casa comum da Europa ou dos Estados Unidos. O calendário da família tinha um dia marcado pelo terror doméstico, a segunda-feira. Esse dia não era apenas mais um começo de semana. Era o dia da lavagem. E para milhões de mulheres, ele significava um mergulho em horas de esforço físico brutal. Logo cedo, antes mesmo do sol aquecer o telhado, já se acendia o fogo no fogão a lenha. Baldes e mais baldes de água eram carregados até grandes panelas de ferro. A água precisava ferver, e isso significava fumaça, calor sufocante e o cheiro forte da lenha queimando. O vapor enchia a cozinha ou o quintal, transformando o ambiente em uma espécie de sauna improvisada, mas sem nenhum conforto. Quando a água finalmente estava quente, começava a verdadeira batalha. As roupas eram mergulhadas em sabões cáusticos, que ardiam na pele e deixavam as mãos vermelhas, rachadas, muitas vezes em carne viva. Depois vinha a parte mais cruel: esfregar cada peça contra a tábua de lavar. O movimento repetitivo, duro, fazia os dedos sangrarem e os braços latejarem. Era como se cada camisa, cada lençol, fosse uma pequena guerra a ser vencida. E não era um trabalho rápido. Uma família média produzia montanhas de roupa suja. Eram 8, 10 horas de esforço contínuo, sem descanso. Um dia inteiro perdido apenas para que a casa voltasse a ter roupas limpas. E quando a noite chegava, o corpo estava exausto, mas a semana ainda estava só começando. Esse ritual semanal era tão pesado que ganhou fama. A segunda-feira era conhecida como o inferno doméstico. Não havia escapatória. Era previsível, inevitável, e se repetia semana após semana, ano após ano.
E aqui está o detalhe mais cruel: esse trabalho não era reconhecido como trabalho. Não havia salário, não havia descanso remunerado, não havia valorização. Era visto como uma obrigação natural, quase invisível, que recaía sobre as mulheres. Enquanto homens iam ao campo, às fábricas ou aos escritórios, elas enfrentavam dentro de casa uma maratona de suor, dor e cansaço. Esse era o mundo antes da máquina de lavar. Um mundo em que a limpeza das roupas custava não apenas tempo, mas também saúde, energia e muitas vezes, os sonhos de quem ficava presa a essa rotina. A segunda-feira era de fato um inferno. E foi contra esse inferno que a máquina de lavar se levantou como uma arma silenciosa de libertação. Depois de séculos em que lavar roupa era sinônimo de dor e exaustão, os primeiros inventores começaram a se perguntar: será que uma máquina poderia imitar o movimento humano? O desafio parecia simples no papel, mas era gigantesco na prática. O que era, afinal, lavar roupa? Era mergulhar o tecido na água, esfregar com força, torcer, bater contra a tábua. Era um movimento repetitivo, mas brutal, que exigia músculos, resistência e tempo. Como transformar isso em engrenagens, alavancas e madeira? As primeiras tentativas surgiram ainda no século XVIII. Imagine uma caixa de madeira pesada, com um tambor rudimentar dentro. Para fazê-la funcionar, você precisava girar uma manivela com as próprias mãos. O tambor se agitava, mexia a roupa na água e pronto, em teoria, estava lavando. Mas havia um detalhe cruel: a máquina não libertava ninguém. Ela apenas mudava o tipo de esforço. Em vez de esfregar até os dedos sangrarem, agora você girava uma manivela até os braços doerem. O suor continuava escorrendo, o tempo continuava sendo consumido. Era como trocar uma pá por uma enxada, diferente, mas igualmente cansativo. Essas primeiras invenções eram chamadas de lavadoras mecânicas. Algumas tinham alavancas que subiam e desciam, outras agitadores internos que lembravam pás de madeira. O objetivo era sempre o mesmo: imitar o punho humano contra a tábua de lavar. Mas, no fim, quem fornecia a energia ainda era você. Era o que muitos chamavam de tempo roubado. A tecnologia estava ali, diante dos olhos, mas a promessa de liberdade ainda não havia chegado. A dona de casa continuava presa ao balde, só que agora com uma máquina que exigia força constante para funcionar. E havia outro problema: essas engenhocas eram caras, ocupavam espaço e, muitas vezes, quebravam com facilidade. Não raro, viravam mais um trambolho no quintal do que uma solução real. Ainda assim, essas primeiras máquinas foram importantes. Elas mostraram que era possível pensar diferente, que o trabalho humano podia ser replicado por mecanismos. Eram protótipos imperfeitos, mas abriram caminho para algo maior. A engenharia do músculo foi o primeiro passo. Um passo hesitante, cheio de limitações, mas que acendeu a centelha da revolução. A ideia estava lançada. Um dia, a força humana seria substituída por outra força, mais constante, mais poderosa, mais incansável. E essa força, como veremos, viria com o vapor, e depois com a eletricidade. Quando o século XIX avançava e a Revolução Industrial já havia transformado fábricas, transportes e cidades inteiras, surgiu a ideia de aplicar a força do vapor a um dos trabalhos mais pesados do lar: a lavagem de roupas. A lógica era simples: se locomotivas podiam cruzar continentes e fábricas podiam produzir em massa, por que não usar essa mesma energia para aliviar o fardo doméstico? Assim nasceram as lavanderias comunitárias a vapor. Imagine enormes galpões, cheios de caldeiras fumegantes, engrenagens rangendo e tanques metálicos borbulhando. As roupas das famílias eram recolhidas em grandes cestos e levadas até esses lugares, onde passavam por um processo industrial de lavagem. Era como se o trabalho da dona de casa tivesse sido transferido para uma fábrica. De certa forma, parecia uma solução moderna. Em vez de passar o dia inteiro esfregando roupas, bastava entregá-las e esperar que voltassem limpas. Mas a realidade não era tão simples. Primeiro, havia o custo. O serviço era caro, inacessível para muitas famílias de classe média e praticamente impossível para as mais pobres. Depois, havia o problema da impessoalidade. Roupas íntimas, lençóis e peças delicadas eram misturadas com as de dezenas de outras famílias. Para uma sociedade ainda marcada por rígidas normas de privacidade e moralidade, isso era desconfortável. E havia também o risco: roupas voltavam muitas vezes danificadas, desbotadas ou até mesmo trocadas.
O tecido, que já era caro e difícil de substituir, podia se perder em um único ciclo de lavagem industrial. Além disso, havia uma questão simbólica. Para muitas mulheres, entregar as roupas da família a estranhos era quase como abrir mão de uma responsabilidade considerada sagrada. A limpeza das roupas não era apenas uma tarefa prática, era vista como parte da honra e da dignidade do lar. Assim, as lavanderias comunitárias resolveram parte do problema, mas criaram outros. O trabalho não havia desaparecido, ele apenas havia sido terceirizado para o proletariado urbano, que agora enfrentava o calor sufocante das caldeiras e o peso das roupas encharcadas em escala industrial. E, no fundo, o desejo permanecia, não bastava que alguém lavasse as roupas por você. O sonho verdadeiro era ter uma máquina dentro de casa, ao alcance das mãos, que libertasse o lar desse fardo sem precisar depender de ninguém. A era do vapor foi um passo importante, mas ainda era uma solução incompleta. Era como se a humanidade tivesse provado um aperitivo da liberdade, mas ainda não tivesse saboreado o prato principal. A verdadeira revolução ainda estava por vir, e ela chegaria com a eletricidade. Se esse começo já te surpreendeu, deixa um like para eu saber que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Para entender o impacto da máquina de lavar, precisamos enxergar a lavagem de roupas não apenas como uma tarefa doméstica, mas como uma prisão invisível. No final do século XIX e início do XX, o lar era visto como o reino feminino. Mas esse reino não tinha trono nem coroas. Era uma fortaleza de obrigações, onde a lavagem de roupas era a mais pesada das correntes. Imagine a cena. Enquanto homens saíam para o trabalho nas fábricas, nos escritórios ou nos campos, milhões de mulheres permaneciam em casa, presas a uma rotina que não dava trégua. A sujeira nunca parava de chegar. Toda semana, pilhas de roupa se acumulavam, e a segunda-feira voltava a ser o dia do suplício. A historiadora Ruth Kovan descreveu esse fardo como uma cadeira elétrica. Não era apenas uma metáfora, era uma imagem cruelmente precisa. A lavagem era como estar amarrada a uma cadeira que sugava energia, tempo e vitalidade, sem nunca desligar. E o mais doloroso, esse trabalho não era reconhecido como trabalho. Não havia salário, não havia descanso, não havia valorização. Era considerado natural, como se fosse parte da essência feminina. Essa naturalização transformava milhões de mulheres em trabalhadoras invisíveis, cujas horas de esforço físico sustentavam a higiene e a dignidade da família, mas sem qualquer reconhecimento social. A lavagem de roupas era, portanto, mais do que uma tarefa, era um símbolo de aprisionamento. Ela representava a impossibilidade de estudar, de trabalhar fora, de ter tempo para si mesma. Era a rotina que mantinha mentes brilhantes presas dentro de casa, impedindo-as de florescer em outros campos. E é aqui que a máquina de lavar começa a ganhar um significado muito maior do que o de um simples eletrodoméstico. Ela não estava apenas destinada a limpar tecidos. Ela estava destinada a romper correntes. Cada tambor que girava não era apenas um ciclo de lavagem, era um ciclo de libertação. A tensão social era clara. Enquanto a sociedade avançava em fábricas, transportes e comunicação, dentro das casas o tempo parecia congelado. A máquina de lavar surgiria como a chave para destrancar essa prisão silenciosa. Ela não seria apenas uma máquina. Seria um instrumento de emancipação. O ano era 1908. O mundo já havia se acostumado com a eletricidade iluminando ruas e casas, mas ainda havia desconfiança em misturar essa força invisível com a vida cotidiana. Foi nesse cenário que um engenheiro americano chamado Alva J. Fisher ousou dar um passo que mudaria para sempre a rotina doméstica. Ele apresentou ao mundo a Thor, a primeira máquina de lavar roupas elétrica. Imagine a cena: um tambor de madeira pesado preso a um motor elétrico simples conectado por correias. Nada de design elegante, nada de segurança moderna. Era uma engenhoca que parecia saída de uma oficina improvisada. Mas havia ali uma ideia revolucionária: deixar que a eletricidade fizesse o trabalho pesado no lugar do corpo humano. O tambor girava em movimentos alternados, simulando o esfregar das mãos contra a tábua de lavar. Pela primeira vez, não era o braço humano que comandava a força, era o motor. O conceito era brilhante, mas também assustador. Afinal, estávamos falando de água e eletricidade lado a lado, sem isolamento adequado, sem normas de segurança, sem proteção. E foi aí que surgiu o primeiro grande obstáculo: os acidentes.
Relatos da época falam de choques elétricos, motores superaquecendo, correias que se soltavam e até roupas rasgadas pelo tambor. A máquina de Fischer era uma promessa, mas também um risco. Muitos a viam como uma invenção perigosa, quase uma armadilha dentro de casa. Mas, apesar do medo, algo havia mudado para sempre. A ideia estava plantada. Pela primeira vez, a dona de casa podia apertar um botão e deixar que outra força, invisível, incansável, assumisse a tarefa. Era como se a humanidade tivesse dado um pequeno, mas decisivo, passo rumo à libertação do trabalho manual. O acidente de Alva J. Fischer não foi apenas um tropeço da engenharia, foi o preço da ousadia. Cada faísca, cada choque, cada erro de design serviu como aprendizado para os inventores que viriam depois. A Thor abriu caminho para uma corrida tecnológica que transformaria a máquina de lavar de um protótipo perigoso em um símbolo de modernidade e segurança. Em 1908, o mundo ainda não estava pronto para confiar totalmente nessa novidade. Mas a semente estava lançada. A eletricidade havia entrado na lavanderia, e nunca mais sairia. Quando Alva J. Fischer apresentou sua máquina elétrica, em 1908, ele não apenas inaugurou uma nova era, ele abriu as portas para uma verdadeira corrida tecnológica. De repente, dezenas de inventores, engenheiros e empresas perceberam que havia um tesouro escondido na lavanderia. Quem conseguisse criar a máquina mais eficiente, mais segura e mais confiável, dominaria um mercado gigantesco. E assim começou a chamada Guerra das Patentes. Cada inventor acreditava ter encontrado a solução perfeita para imitar o movimento humano de esfregar roupas. Uns defendiam o agitador em forma de disco, que girava no fundo do tambor. Outros apostavam em pás verticais, que empurravam a água de um lado para o outro. Havia ainda os que juravam que o formato de cone era o mais eficaz, criando redemoinhos que arrastavam a sujeira para fora do tecido. As disputas não eram apenas técnicas. Eram batalhas jurídicas travadas em tribunais, com advogados defendendo ferozmente cada detalhe de design. Patentes eram registradas, contestadas, copiadas, anuladas. Era como uma guerra silenciosa, mas com armas de papel timbrado e carimbos oficiais. Enquanto isso, do lado de fora dos tribunais, havia outro inimigo ainda mais difícil de vencer: a desconfiança do público. Pense na mentalidade da época. A eletricidade ainda era vista como algo misterioso, quase mágico, e também perigoso. Muitos lembravam de acidentes com fios mal isolados, choques fatais, incêndios causados por instalações precárias. Agora, alguém estava propondo colocar um motor elétrico dentro de um tanque cheio de água, no coração da casa. Para muitas famílias, isso soava como uma receita para o desastre. As propagandas da época tentavam convencer as donas de casa de que a máquina era segura, mostrando mulheres sorridentes ao lado de tambores metálicos. Mas, na prática, o medo persistia. Havia relatos de roupas rasgadas, motores que soltavam faíscas, correias que escapavam e até choques elétricos. A máquina de lavar elétrica era vista, ao mesmo tempo, como uma promessa de liberdade e como uma ameaça escondida. Era o dilema da modernidade: confiar na tecnologia ou continuar com o método antigo, doloroso, mas conhecido. Essa fase foi marcada por um paradoxo fascinante. De um lado, engenheiros e empresas travavam batalhas ferozes para registrar suas patentes e provar que tinham a melhor solução. Do outro, milhões de mulheres olhavam para aquelas máquinas com desconfiança, perguntando-se se realmente valia a pena arriscar. A Guerra das Patentes mostrou que a tecnologia não avança apenas com invenções brilhantes. Ela precisa também conquistar a confiança das pessoas. E naquele momento, a máquina de lavar ainda não havia vencido essa batalha psicológica. Mas a história estava apenas começando. O próximo inimigo não seria o medo, nem os tribunais, seria a própria infraestrutura das casas, que ainda não estava pronta para receber essa revolução. Quando as primeiras máquinas de lavar elétricas começaram a surgir, no início do século XX, parecia que a revolução estava prestes a acontecer. O motor já podia girar o tambor, a roupa já podia ser agitada sem esforço humano. A promessa de libertação estava ali, diante dos olhos. Mas havia um problema gigantesco, quase invisível: as casas não estavam preparadas para recebê-las. Pense nas residências da época. Muitas ainda eram iluminadas por lampiões a gás ou por velas. A eletricidade, quando existia, era instável, limitada a poucos cômodos e usada quase exclusivamente para lâmpadas.
Tomadas eram raras, fios eram frágeis, e a ideia de ligar um motor potente dentro de casa parecia absurda para muitas famílias. E não era só a eletricidade. A infraestrutura hidráulica também era precária. Em boa parte das casas não havia encanamento adequado. A água não chegava com pressão suficiente, não havia torneiras próximas à área de serviço e muito menos drenos preparados para receber litros e litros de água suja. Resultado: mesmo quem comprava uma máquina de lavar precisava enchê-la manualmente com baldes e depois esvaziá-la da mesma forma. Era uma cena quase irônica. A dona de casa, que sonhava em se livrar do trabalho pesado, agora carregava baldes para alimentar a máquina que deveria libertá-la. A tecnologia estava pronta, mas o ambiente doméstico ainda vivia no século anterior. Além disso, havia o espaço físico. As casas não tinham lavanderias planejadas. Muitas vezes, a máquina precisava ser instalada em cozinhas apertadas, porões úmidos ou até no quintal, exposta ao tempo. Isso aumentava os riscos de acidentes e diminuía a durabilidade do equipamento. Essa defasagem entre invenção e infraestrutura criou uma espécie de limbo tecnológico. A máquina de lavar existia, mas não conseguia se popularizar. Era como um pássaro com asas fortes, mas preso dentro de uma gaiola estreita. A verdadeira massificação só aconteceria décadas depois, quando as casas modernas foram redesenhadas para receber a máquina. Foi preciso criar novos padrões de construção, com encanamento adequado, tomadas reforçadas, áreas de serviço planejadas. Só então a máquina de lavar pôde deixar de ser um luxo experimental e se transformar em parte essencial do lar. Essa crise da infraestrutura nos mostra uma lição importante: não basta inventar uma tecnologia brilhante. É preciso que o mundo ao redor esteja pronto para acolhê-la. E no caso da máquina de lavar, o mundo doméstico precisou ser reconstruído para que a revolução pudesse, enfim, girar. O mundo havia acabado de atravessar a maior tragédia do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Cidades estavam em ruínas, famílias despedaçadas, mas também havia uma sensação de recomeço. Soldados voltavam para casa, governos investiam em reconstrução, e a indústria, que antes fabricava tanques e aviões, agora precisava produzir algo que simbolizasse paz, prosperidade e futuro. Foi nesse cenário que nasceu o boom dos eletrodomésticos. Nos Estados Unidos, especialmente, o governo incentivava a construção de milhões de novas casas em bairros planejados, os famosos subúrbios. Cada uma dessas casas era um símbolo do sonho americano: quintal verde, garagem, cozinha moderna. E dentro dessa cozinha, ou na área de serviço, havia sempre um espaço reservado para a estrela da nova era, a máquina de lavar roupas. Para muitos homens que retornavam da guerra, comprar uma máquina de lavar era mais do que adquirir um objeto. Era um gesto simbólico, um presente para a esposa que havia sustentado o lar durante os anos difíceis, cuidando dos filhos, trabalhando em fábricas, enfrentando a escassez. A máquina de lavar era vista como uma recompensa, uma promessa de que o futuro seria mais leve. As propagandas da época reforçavam essa ideia. Revistas e comerciais mostravam donas de casa sorridentes, cercadas por eletrodomésticos reluzentes. Geladeiras, aspiradores, fogões elétricos, mas, acima de todos, a máquina de lavar. Ela era apresentada como a guardiã do tempo livre, a aliada que transformava a rotina pesada em minutos de tranquilidade. E havia também o fator econômico. A indústria, que havia aprendido a produzir em massa durante a guerra, agora aplicava esse conhecimento na fabricação de eletrodomésticos. Isso reduziu os custos, tornando a máquina de lavar cada vez mais acessível para a classe média. O que antes era um luxo de poucos, começava a se tornar um padrão de vida. Mas o impacto não era apenas prático. Era cultural. A máquina de lavar se tornou um símbolo de modernidade. Ter uma em casa significava estar conectado ao futuro, fazer parte de uma nova era em que a tecnologia prometia resolver os problemas do cotidiano. E silenciosamente, ela começava a mudar também a estrutura social. Ao reduzir drasticamente o tempo gasto com a lavagem, a máquina abriu espaço para que milhões de mulheres pudessem estudar, trabalhar fora ou simplesmente descansar. Era uma revolução que não vinha com discursos inflamados, mas com o som constante de um tambor girando. O pós-guerra foi, portanto, o momento em que a máquina de lavar deixou de ser uma curiosidade experimental e se transformou em um símbolo de prosperidade.
Ela não apenas limpava roupas, ela lavava também as marcas de um passado de sacrifício, inaugurando uma era em que o lar começava a ser visto não mais como uma prisão de trabalho, mas como um espaço de conforto e dignidade. Nos anos 40 e 50, a máquina de lavar já estava conquistando espaço nos lares. O motor elétrico havia vencido a batalha contra o braço humano, e a infraestrutura das casas começava a se adaptar. Mas havia um novo inimigo, inesperado e quase engraçado: o desbalanceamento do tambor. Imagine a cena. A dona de casa coloca as roupas no tambor, fecha a tampa e liga a máquina. Tudo parece tranquilo nos primeiros minutos. A água entra, o sabão se mistura, o tambor gira devagar. Mas, quando chega a hora da centrifugação, o verdadeiro espetáculo começa. Se as roupas não estavam distribuídas de forma uniforme, um lençol pesado de um lado, algumas camisas leves do outro, o tambor entrava em desequilíbrio. E então, a máquina começava a tremer. Primeiro um leve balanço. Depois um chacoalhar mais forte. Em segundos, o que deveria ser um eletrodoméstico estável se transformava em uma fera indomável. Relatos da época descrevem máquinas que literalmente andavam pela lavanderia. Elas pulavam, batiam contra as paredes, arrastavam-se pelo chão como se tivessem vida própria. Algumas chegavam a derrubar baldes, quebrar azulejos e até arrancar tomadas da parede. Era um espetáculo tão assustador quanto cômico. A máquina que deveria trazer paz ao lar se transformava em um monstro barulhento e incontrolável. Esse problema não era apenas inconveniente. Ele era perigoso. O motor podia se soltar, peças internas podiam quebrar e o risco de acidentes era real. Para muitas famílias, a máquina de lavar parecia mais uma ameaça do que uma solução. Foi então que os engenheiros perceberam que precisavam domar essa força bruta. A solução não estava apenas em girar mais rápido, mas em controlar o movimento. Assim nasceram os sistemas de molas, contrapesos e amortecedores, projetados para manter o tambor estável mesmo quando a carga estava mal distribuída. Esse desafio de design foi um divisor de águas. Resolver o problema do monstro que anda significou transformar a máquina de lavar de um equipamento instável e barulhento em um eletrodoméstico confiável, capaz de operar dentro de casa sem causar pânico. E curiosamente, esse episódio mostra algo fascinante sobre a história da tecnologia. Cada avanço traz consigo novos problemas. A máquina de lavar havia vencido a batalha contra o trabalho manual, mas agora precisava vencer a batalha contra a própria física. No fim, a engenharia triunfou. O tambor foi domado, e a máquina de lavar deu mais um passo rumo à sua forma moderna, silenciosa, estável e cada vez mais indispensável. Imagina ter que usar aqueles rolos perigosos até hoje. Comenta o que você acha dessa invenção. Até meados do século XX, mesmo com as máquinas de lavar já presentes em muitos lares, havia um detalhe incômodo que ainda mantinha a rotina pesada: a roupa saía encharcada. Imagine um lençol molhado, pesado como um saco de areia, pingando água por todos os lados. Depois de horas de lavagem, ainda era preciso enfrentar o trabalho de torcer manualmente cada peça, ou usar um acessório que, para muitos, era quase uma máquina de tortura: o espremedor de rolos. Esse dispositivo consistia em 2 cilindros de borracha ou metal, girando lado a lado. A roupa era passada entre eles para que a água fosse espremida. Mas havia um problema: o espremedor era perigoso. Bastava um descuido para que dedos, cabelos ou até mangas de camisa fossem puxados junto com o tecido. Histórias de acidentes domésticos eram comuns, e o medo de usar o espremedor acompanhava muitas donas de casa. Foi então que surgiu a grande virada: a centrifugação. A ideia era simples, mas brilhante. Em vez de espremer a roupa, por que não usar a força da rotação para expulsar a água? O tambor da máquina, ao girar em altíssima velocidade, criava uma força centrífuga que empurrava a água para fora do tecido, drenando-a por pequenos furos nas paredes do tambor. De repente, a roupa não saía mais ensopada, mas quase seca. Lençóis, toalhas e camisas podiam ser pendurados no varal e em poucas horas estavam prontos para uso. O tempo de secagem caiu drasticamente e o esforço físico praticamente desapareceu. Essa inovação foi recebida como um verdadeiro eureka da engenharia doméstica. A centrifugação não apenas eliminou o espremedor, com seus riscos e limitações, como também transformou a máquina de lavar em algo muito mais próximo do que conhecemos hoje. Agora, a dona de casa não precisava mais lidar com roupas pesadas e perigosos rolos de metal.
Bastava abrir a tampa e retirar peças leves, úmidas, mas já livres do peso da água. Era como se a máquina tivesse dado um salto de eficiência, passando de uma ajudante imperfeita para uma parceira confiável. Mais do que uma melhoria técnica, a centrifugação representou uma vitória simbólica. A máquina de lavar finalmente cumpria a promessa de libertar tempo e esforço. Ela não apenas lavava, mas também acelerava o ciclo da vida doméstica, permitindo que o trabalho fosse concluído em horas e não em dias. O fim do espremedor foi, portanto, o início de uma nova era. Uma era em que a máquina de lavar deixou de ser apenas uma curiosidade mecânica e se consolidou como um dos maiores símbolos de conforto e modernidade do século XX. Se nas primeiras décadas do século XX a máquina de lavar era vista como uma força bruta, um tambor que girava roupas com água e sabão, a partir da segunda metade do século ela começou a ganhar algo novo: inteligência. A grande virada veio com o avanço da eletrônica, dos temporizadores e mais tarde, dos microchips. Até então, a máquina funcionava de forma quase primitiva, ligava-se, deixava girar, desligava-se. Mas a vida real não era tão simples. Nem todas as roupas eram iguais. Um lençol pesado não podia receber o mesmo tratamento que uma blusa de seda. Um uniforme de trabalho sujo de graxa não podia ser lavado da mesma forma que roupas delicadas de bebê. Foi nesse momento que os fabricantes perceberam: a máquina de lavar não precisava apenas lavar. Ela precisava escolher como lavar. Assim nasceram os programas de lavagem. Primeiro, eram simples temporizadores mecânicos, com botões que permitiam selecionar ciclos mais curtos ou mais longos. Depois vieram as opções específicas: delicados, algodão, sintéticos, pesados. Cada programa ajustava a velocidade do tambor, a quantidade de água, a temperatura e até o tempo de centrifugação. De repente, a dona de casa não estava mais diante de uma máquina burra, mas de uma espécie de assistente doméstica. Bastava girar um seletor ou apertar um botão e a máquina fazia o resto. Era como se ela tivesse aprendido a pensar nos tecidos, a respeitar suas diferenças, a tratar cada peça de roupa de acordo com sua necessidade. E isso mudou completamente a relação das pessoas com o eletrodoméstico. A máquina deixou de ser apenas uma ferramenta de força e passou a ser uma solução programável. O lar começava a se alinhar com a lógica da modernidade: eficiência, personalização e economia. Outro detalhe importante: com os programas, veio também a preocupação com o consumo de água e energia. As máquinas começaram a ser projetadas para otimizar recursos, lavando mais com menos. Isso não era apenas uma questão de economia doméstica, mas também um reflexo de um mundo que começava a pensar em sustentabilidade e eficiência energética. A era da programação transformou a máquina de lavar em algo muito maior do que um tambor giratório. Ela se tornou um símbolo de sofisticação tecnológica dentro de casa, um reflexo de como a ciência dos tecidos e a engenharia podiam trabalhar juntas para simplificar a vida. E mais do que isso, ela trouxe uma sensação inédita: a de controle. Pela primeira vez, quem usava a máquina podia decidir como queria que o trabalho fosse feito. Era como se o poder tivesse mudado de lugar. Não era mais a roupa que ditava o esforço, mas a pessoa que ditava à máquina como agir. Essa foi a era em que a máquina de lavar deixou de ser apenas uma libertadora do corpo e passou a ser também uma parceira da mente, adaptando-se às escolhas de quem a usava. No início, a máquina de lavar era um objeto de desejo quase inalcançável. Custava caro, muito caro. Para muitas famílias, representava o equivalente a vários meses de salário. Era um símbolo de status, algo que apenas os mais ricos podiam exibir em suas casas. Mas a história da tecnologia sempre segue um padrão: o que começa como luxo com o tempo se transforma em necessidade. E com a máquina de lavar não foi diferente. A partir das décadas de 1950 e 1960, a indústria percebeu que havia um mercado gigantesco esperando para ser conquistado. A classe média estava crescendo, os subúrbios se expandiam, e cada nova casa construída era uma oportunidade para colocar uma máquina de lavar dentro dela. Foi então que começou uma verdadeira corrida industrial. Empresas como Whirlpool, General Electric, Maytag e tantas outras entraram em competição feroz. Cada fabricante queria oferecer o modelo mais eficiente, mais moderno e, principalmente, mais barato. Essa disputa levou a uma revolução na produção: linhas de montagem mais rápidas, padronização de peças, uso de novos materiais mais leves e resistentes.
O resultado foi inevitável: os preços começaram a despencar. O que antes era privilégio de poucos, agora se tornava acessível para milhões. A máquina de lavar passou a ser vendida em grandes lojas de departamento, oferecida em planos de financiamento, anunciada em propagandas de rádio e televisão como o sonho possível de toda dona de casa. E havia outro detalhe importante: o custo-benefício. Comprar uma máquina de lavar não era apenas uma questão de conforto, mas também de economia. Pense no que significava pagar lavanderias comunitárias ou perder dias inteiros de trabalho doméstico. A máquina, mesmo cara no início, se pagava rapidamente em tempo, esforço e até dinheiro poupado. Esse movimento transformou a máquina de lavar em algo muito maior do que um eletrodoméstico. Ela se tornou um símbolo de ascensão social. Ter uma máquina em casa era sinal de que a família havia alcançado um novo patamar de vida, de que fazia parte da modernidade. E pouco a pouco, ela deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade básica. Assim como a geladeira e o fogão, a máquina de lavar passou a ser vista como indispensável. Não era mais uma questão de querer ter, mas de precisar ter. Essa queda de preço e massificação foi o que consolidou a máquina de lavar como uma das invenções mais importantes do século XX. Ela não apenas limpava roupas, ela limpava também a barreira econômica que separava o privilégio da maioria. Quando os engenheiros e inventores do início do século XX se dedicaram a criar a máquina de lavar, o objetivo era claro: aliviar o peso físico da lavagem de roupas. Eles queriam poupar braços doloridos, dedos feridos, horas de esforço repetitivo. Mas o que eles não poderiam prever era que, ao girar o tambor de uma máquina, estavam também girando as engrenagens da própria sociedade. Historiadores como David Lawn e Jeremy Graham Wood apontam para um paradoxo surpreendente. A invenção que mais contribuiu para a emancipação feminina no século XX não foi uma lei, nem mesmo a pílula anticoncepcional, embora ambas tenham sido fundamentais. Foi, na verdade, a máquina de lavar roupas. Pense no impacto do tempo. Antes dela, lavar roupas consumia 8 a 10 horas semanais de trabalho pesado. Isso significava um dia inteiro da vida de uma mulher, toda semana, dedicado apenas a esfregar, torcer e carregar baldes. Quando a máquina assumiu essa tarefa, devolveu às famílias algo que não tem preço: tempo livre. E o tempo livre é o recurso mais valioso da modernidade. Ele abriu portas para que milhões de mulheres pudessem estudar, buscar empregos remunerados, participar da vida pública e, sobretudo, sonhar com uma vida além das paredes da casa. Esse é o paradoxo. Uma invenção criada para resolver um problema doméstico acabou se tornando um catalisador social. Ao eliminar uma das tarefas mais pesadas e repetitivas do lar, a máquina de lavar ajudou a reconfigurar o papel da mulher na sociedade. E o impacto não parou aí. Com mais mulheres entrando no mercado de trabalho, a economia se transformou. Famílias passaram a ter duas fontes de renda, o consumo cresceu, novas indústrias surgiram. A máquina de lavar, silenciosamente, ajudou a impulsionar o crescimento econômico do século XX. Mas talvez o mais impressionante seja a invisibilidade dessa revolução. Enquanto outras invenções, como o avião ou o automóvel, foram celebradas como símbolos de progresso, a máquina de lavar ficou relegada ao canto da lavanderia, quase esquecida. E, no entanto, ela foi responsável por uma das maiores redistribuições de tempo e energia da história humana. Esse é o paradoxo histórico. Uma máquina simples, muitas vezes ignorada, teve um impacto mais profundo na vida cotidiana e na liberdade das pessoas do que muitas das grandes conquistas políticas e tecnológicas do século passado. A máquina de lavar devolveu às pessoas o direito de escolher o que fazer com seu tempo. Agora, pare por um instante e olhe para sua máquina de lavar. Ela está ali, discreta, silenciosa, talvez escondida em um canto da lavanderia. Não brilha como um carro novo, não desperta a mesma fascinação de um celular de última geração, nem é celebrada como uma invenção que mudou a história. Mas a verdade é que ela mudou o mundo, e de uma forma mais profunda do que muitos imaginam. A máquina de lavar é um monumento invisível da engenharia. Uma escultura de metal, água e eletricidade que venceu uma das batalhas mais antigas da humanidade: a luta contra o trabalho doméstico manual, pesado e repetitivo. Ela não apenas limpou roupas. Ela limpou séculos de opressão silenciosa. Libertou milhões de pessoas de uma rotina que consumia tempo, energia e sonhos. Devolveu horas preciosas que puderam ser investidas em estudo, trabalho, descanso, lazer. Devolveu dignidade.
E o mais impressionante é que essa revolução aconteceu sem alarde. Não houve discursos inflamados, nem manchetes de jornal anunciando: "Hoje a sociedade mudou". A transformação foi acontecendo aos poucos, dentro de cada casa, a cada ciclo de lavagem. Foi uma revolução silenciosa, mas implacável. Se o avião encurtou distâncias, se o computador abriu portas para o conhecimento, se o celular nos conectou ao mundo, a máquina de lavar nos deu algo ainda mais essencial: tempo para viver. Ela é a prova de que nem toda revolução precisa ser barulhenta. Algumas acontecem no fundo de uma lavanderia, com o som constante de um tambor girando. E no fim, essa é a grande lição: a máquina de lavar não é apenas um eletrodoméstico. Ela é um símbolo de liberdade, de progresso e de humanidade. Uma invenção silenciosa que mudou o mundo, e que continua mudando, a cada botão apertado, a cada roupa limpa, a cada hora devolvida à vida. E claro, se você curtiu essa jornada, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.